Zaratini, como está você? Tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia a você, bom dia, Plínio, bom dia a todos que estão nos ouvindo aí. Estamos aí. Você chegou a ter voto naquela região lá do litoral norte de São Paulo? Eu não lembro exatamente quanto, mas eu tive mais de 1.000 votos lá em São Sebastião, viu? Foi uma votação muito boa. Legal. Então, Zara, eu quero dizer o seguinte: o Brasil inteiro ficou muito admirado com a ação do presidente Lula na segunda-feira, né? Realmente foi muito impressionante ele sair lá da Bahia, assumiu a linha de frente, aquela cena realmente muito impressionante dele com o prefeito, né? Como que abençoando, colocando a mão sobre a cabeça do prefeito Felipe Augusto, do PSDB, que estava lá chorando, ao lado do Tarcísio. Maravilha. Mas vamos olhar as coisas tal como elas são, né? Hoje já sai que o Tarcísio recusou fazer parceria com o governo do estado de São Paulo, porque o Bolsonaro não gostava do governador da época, não é flor que se cheire, mas era inimigo do Bolsonaro. O Dória, ele rejeitou um pedido de parceria de São Paulo para duplicar Rio Santos, e a gente tem um alerta de 2021 de que a ocupação da Vila Açaí era uma tragédia anunciada, já se sabe que há terrenos em condição de brigar. E o jornalista André Zanardo que estava dizendo aqui, esse prefeito lá de São Sebastião, Felipe Augusto, não, do PSDB também, bolsonarista também, não é flor que se cheire, não. Né? A perseguição é a Vila Açaí, por exemplo, que é uma das regiões mais pobres lá, onde Lula ganhou de lavada, teve vingança da prefeitura, né? Teve vingança da prefeitura. Importante que se diga. Ontem eu vi, tocante, relevante, importante, o ministro Valdes Góes, que está indo muito bem, por sinal, registre-se, anunciando 7 milhões a mais do governo federal para ajudar São Sebastião, mas é o seguinte, São Sebastião, a rigor, não precisa nem desse dinheiro. É um município que tem quase 3 bilhões de arrecadação em função. Um município rico, era um município que tinha condição de ter as melhores condições de vida para os pobres da região. Então é importante ter esse recorte político em relação ao estado de São Paulo e ao município lá, né, Carlos? Vê bem, ali o litoral norte, Mauro, sempre foi governado, né? Sempre não, pelo menos nesses últimos 10, 15 anos, vem sendo governado por prefeitos da direita, né? Direita muito conservadores, uma certa elite. Por exemplo, esse prefeito de São Sebastião, se não me engano, casado com a filha do ex-prefeito de Caraguatatuba, né? Isso, também é uma cidade que tem muito dinheiro, né? E ali nós tivemos lá um prefeito do PT em Ubatuba, já faz praticamente 8 anos que saiu do governo, né? 8, 10 anos que saiu do governo, e não tivemos nenhuma outra experiência muito progressista lá naquela região, Ilhabela e tal. Então, é dominado por uma elite conservadora que sempre se apoia politicamente naquele povo que frequenta, né? Turistas que não são de lá, né, que são as pessoas que têm casa de veraneio, né, desde casas pequenas até mansões enormes, né. Então, o litoral norte sempre foi esse lugar do turismo, né, do turismo de veraneio, e nunca teve uma experiência mais progressista. Então, esse prefeito realmente revela isso. E tem uma arrecadação muito grande, particularmente São Sebastião, que tem o terminal de petróleo, né? Tem aqueles estoques ali, aqueles tanques gigantescos de petróleo, e Ilhabela agora, recentemente, está estourando a boca do balão, é a maior arrecadação, não tem nem onde pôr tanto dinheiro lá em Ilhabela, né? E quando faz alguma coisa, não é aquilo para proteger as pessoas. Porque ali, Mauro, na minha opinião, tem dois tipos de pessoas, aquelas que escolhem onde estão morando. Então, é gente que tem dinheiro e escolhe morar ou num condomínio, como ali aqueles condomínios ali de Maresias, que tem aquele pessoal bolsonarista ali que a gente viu agredindo os repórteres do Estadão, ou escolhe morar, né, numa mansão, né, que geralmente é pendurada no morro também, tem que fazer uma estrada de acesso, né, tem que chegar.
E tem aquelas pessoas que vão morar onde dá para morar, que elas não escolhem onde vão morar, elas vão morar onde dá. Essas pessoas são as que trabalham para o primeiro grupo. Né? São pessoas que trabalham como empregada doméstica, como segurança, como trabalhadores da construção civil, de manutenção, e estão lá para atender principalmente esses veranistas, né? Essas pessoas que a turma lá chama de caiçara, mas que não são mais os caiçaras de antigamente, que eram os pescadores, né? Mas são pessoas que moram ali, né, para trabalhar, e moram nas piores condições possíveis, porque não existe nenhum projeto habitacional para elas, zero, né? Nem sequer um plano diretor que organize onde essas pessoas vão morar com segurança, né? Então, é uma situação muito difícil, né? Muito complicada, né? O governo, quando diz alguma coisa, o governo do Estado, lá na época do Serra, fez uma proibição muito grande de ocupação daquela região, mas sem colocar uma alternativa. Nunca foi feita uma alternativa. Então, logicamente, que toda aquela atuação do governo Serra reprimindo qualquer tipo de ampliação dessas áreas de moradia, ela deu em nada, porque a um certo momento diminui a vigilância e o povo acaba adentrando ainda mais na mata, né? Ainda mais no que eles chamam lá de sertão, né? Na região do pé da serra. Né? Isso aí. Não, é realmente impressionante. Aí está agora essa mobilização sob comando do presidente Lula. Esse carnaval foi um carnaval que não teve muita comemoração. Daqui a pouco eu vou falar com a Vilma Reis para falar lá do Carnaval da Bahia, mas foi um carnaval difícil, né? Essa tragédia no litoral norte, e ele terminou na quarta-feira de cinzas com essa chacina lá em Sinop, né? Uma cidade bolsonarista raiz, né? Uma cidade talvez em que o Bolsonaro, percentualmente, foi uma das cidades em que o Bolsonaro mais teve voto. De Sinop saiu muita gente em comboio para a tentativa de golpe, Sinop no Mato Grosso, para a tentativa de golpe e os atos terroristas em Brasília, e nós tivemos ontem esses dois bolsonaristas que perderam o jogo de sinuca. Perderam o jogo de sinuca e, por perderem o jogo de sinuca, provocaram uma chacina, um verdadeiro massacre lá em Sinop. É realmente impressionante o que aconteceu, né? Uma arma, uma escopeta calibre 12, 7 pessoas mortas. Olha, isso aqui é uma menina de... É um negócio realmente verdadeiramente chocante. A Gleisi ontem foi muito firme, dizendo que é o Bolsonaro que disparou essas armas, é o Bolsonaro que disparou essas armas. Agora, os bolsonaristas, tem aqui um bolsonarista dizendo, é muito mau caratismo de vocês colocarem culpa em Bolsonaro. Bom, por que essa turma tem arma? Por que essa turma vem nessa dinâmica, né? Mostrei mais cedo aqui, tá aí, olha lá, o sujeito. É Bolsonaro no boné, né? É Bolsonaro no boné, no coração, tá aí. Bolsonaro 2022. É impressionante essa herança maldita do governo Bolsonaro, dessa passagem do Bolsonaro pela presidência, né, Zaratini? Exatamente. Fala, bom, mas a culpa do Bolsonaro? Não é diretamente do Bolsonaro, mas indiretamente se implantou no Brasil, né, uma mentalidade de extrema-direita, né, que acha que tudo pode, né? Ela pode usar a força, né, do capital, a força do dinheiro para fazer o que quiser, que ela pode explorar o trabalhador o quanto quiser, porque não tem fiscalização alguma do trabalho, porque pode também explorar o meio ambiente como achar melhor, porque acabaram com o IBAMA, né, e acha que pode usar armas à vontade, impor a sua vontade pelas armas, né? Então, não, todo mundo pode comprar arma, todo mundo pode usar arma, né? Então, acaba dando nisso. Acaba dando que o cara perde um jogo, sinuca, e fala, não, eu não vou aceitar isso aí, vamos pro pau. Provavelmente os caras devem ter dado uma gozada neles lá, né? Chamado eles de marreco, como é normal, e aí o cara ficou nervoso e resolveu acabar com a brincadeira matando todo mundo. Então é um negócio maluco totalmente, né? E esse comportamento
foi incentivado no governo Bolsonaro. Ao invés de fazer uma cultura de paz, uma cultura de tranquilidade, né, que é o que o Lula vem buscando fazer agora, né, acalmar os ânimos, né, para poder governar, o que está acontecendo o que aconteceu naquela época era o acirramento, né? Era a disputa permanente, era o conflito permanente. Né? Isso até o Olavo de Carvalho teorizava, né? Que ele era o teórico dessa turma, teorizava isso, né? Que tinha que ter a destruição de todo um sistema para haver uma construção de um novo sistema. Então, eles ainda bem que não conseguiram destruir, mas tentaram destruir tudo que a gente tinha construído ao longo de uma época muito grande, aí, de mais de 50 anos do pós-guerra, né? Onde a gente buscou construir uma sociedade civilizada no Brasil, de direitos, né? E eles buscaram destruir, e muita coisa eles destruíram em pouco tempo. Alice Pinto Ailon, o Brasil precisa promover cultura e educação para a paz. E, Exatamente. ao mesmo tempo, e aí eu queria te perguntar sobre isso, Zaraty, nesse começo de governo Lula, aí, vamos caminhando aí para o segundo mês do governo Lula, eu estou verdadeiramente impressionado com a velocidade com que o governo, e aí você tem um papel irrelevante nisso, conseguiu fazer essa tessitura de uma verdadeira rede complexa de ações voltadas a minorar o sofrimento dos mais pobres do país, né? Então, primeiro foi aquela ação que começou antes da posse, né, com a PEC, a aprovação das PECs. Aí a gente tem uma série de ações voltadas ao atendimento da população que foi completamente desamparada pelo governo Bolsonaro, talvez uma das maiores obras do governo Bolsonaro, além das 700 mil mortes no Covid, foram os 33 milhões de pessoas passando fome no país. Você foi um dos que participou no Legislativo da construção desse pacote. Acho que você podia contar para nós um pouco essa tessitura que foi feita e a articulação desse cardápio amplo de ações econômico-sociais, né? Isso faz parte exatamente dessa visão, né, do governo do presidente Lula, que é uma visão que é necessário governar para o Brasil, né, para o povo brasileiro e, em primeiro lugar, para os que mais precisam. Então, foi a partir disso que ele apresentou essas propostas, né, a proposta principalmente da PEC da transição, né, e agora, né, vai começar a caminhar o novo Bolsa Família, o aumento do salário mínimo, o Desenrola Brasil, que é a possibilidade de renegociação das dívidas, né? São projetos que vão encontrando apoio dentro do Congresso, são projetos que resolvem problemas da maioria do povo, né? E que precisam ter apoio parlamentar. E esse apoio parlamentar, o Lula tem. Ele sempre falou lá, eu converso com todo mundo que quer conversar comigo. Então, logicamente, isso foi trazendo não só os partidos de esquerda, como ampliou para o centro, trazendo no primeiro momento o PSD e o MDB, né? E agora buscando trazer o União Brasil, vem buscando, e os setores do PP, né, e até do PL, setores que não concordam dentro do PL com a política bolsonarista. Porque, vamos relembrar aqui, o PL era um partido muito diferente do que ele é hoje, né? Mas isso não muda assim da noite para o dia. Então, eles admitiram o Bolsonaro e o bolsonarismo. O Valdemar Costa Neto fez uma jogada para crescer, né? Mas não mandou embora a turma antiga. Então, a turma antiga fala, não, espera aí, nós queremos estar com o governo, né? E, logicamente, estão buscando, o Lula está buscando estabelecer uma ponte com esse pessoal da antiga, vamos dizer assim, né? E, com isso, formar uma maioria no Congresso. Ainda falando sobre um verdadeiro pacote na área social, o Bolsa Família 2023 voltou já ontem foi pago para os beneficiários do NIS de final 6, né, o número de identificação social, já ontem, na quarta-feira de cinzas, o pagamento, inclusive, foi antecipado.
o valor de R$ 614,21, e junto com ele, aí tem você nessa história. O Vale Gás, né? O Vale Gás que custeia em 100% o botijão de 13 quilos. Como é que foi essa amarração para a continuidade, retomada, inclusive, do Vale Gás, e como é que vai ser o desenvolvimento desse programa, que é da sua autoria, né? Exatamente. É um projeto que nós aprovamos há 2 anos atrás, Mauro, e durante o governo Bolsonaro, né, um projeto que eu apresentei naquele momento em que disparou o preço do botijão de gás. Então, isso, lógico, não tinha como ser negado a gente aprovar um projeto para atender a população que não estava conseguindo comprar o botijão de gás. Aliás, muita gente que deveria receber ainda não está recebendo. Olha só, Mauro, ainda vai ser feita 2 coisas importantes. Primeira coisa, vai ser feito a implantação do pagamento do Bolsa Família para as crianças com menos de 6 anos, né, que são de baixa renda. Então, isso vai ser feito provavelmente a partir de abril. Então, abril a gente começa mais essa etapa. Segunda coisa, já está sendo feita uma verificação do cadastro, porque muita gente, você viu aí, os presos aí, os bolsonaristas presos, metade recebia o Bolsa Família, o antigo auxílio. Pois é, impressionante. Por quê? Porque o cara se cadastrava pelo celular, o cara não se cadastrava na prefeitura, não ia um assistente social verificar realmente as condições da pessoa. Então, era uma bagunça. Então, tem provavelmente mais de 3 milhões, 4 milhões de pessoas que estão nessa lista que não estão recebendo. Então, o que o Ministério vai fazer, o Wellington vai fazer agora? Ele vai identificar quem não deve receber e ampliar para quem deve receber, porque tem muita gente ainda sem receber o Bolsa Família e que nós precisamos melhorar o cadastro. Então, isso vai sendo feito ao longo desse ano. E, ao final do ano, provavelmente nós já vamos estar com um cadastro muito mais aperfeiçoado e atendendo quem realmente precisa. Não, para quem é de classe média, boa parte da nossa audiência aqui é uma audiência de classe média, a gente talvez não tenha a dimensão de algo como o Vale Gás. Segundo a ANP, na primeira semana de janeiro, o preço médio do bujão de gás de 13 quilos, que é esse bujão de gás doméstico, estava R$ 108 no Brasil, R$ 108. Então, você imagina para quem ganha o Bolsa Família, que é 600, pouco mais de 600 reais, pode chegar a mais, vai ter famílias mais numerosas, tem 150 reais por filho, né, e vai aumentar. Nós vamos ter boas novidades semana que vem em relação a isso. Mas você imagina para quem é um casal, por exemplo, que recebe R$ 600 ou R$ 1.200, o que é um gás de R$ 100, né? Exatamente. Realmente é muito relevante. É impagável, viu, para as pessoas de baixa renda o valor desse gás. Bom, o que também nós estamos fazendo, aí a outra parte da política, é a Petrobras mudar a forma de cobrança, né, dos combustíveis, então, do cálculo dos combustíveis, porque o cálculo que era feito era baseado exclusivamente no preço internacional, né? Então, nós tivemos aquele aumento fantástico, e com aquele aumento, o aumento dos lucros dos acionistas da Petrobras. Era uma verdadeira política de Robin Hood ao contrário, tirar de quem não tem para dar para quem tem. Então, o povo brasileiro inteiro pagava mais caro o diesel, a gasolina, o botijão de gás, para favorecer um pouco mais de 2.000 acionistas da Petrobras, sendo que 1/3 mora fora do Brasil, outro terço é privado e outro terço é o próprio governo, né? Então, o que está sendo feito agora? O Jean Paul está fazendo, está reorganizando. Nós estamos vivendo um momento favorável, Mauro, porque o preço do petróleo no mercado internacional caiu. Então, a Petrobras está baixando o preço. Agora está seguindo a política para baixar. Mas nós sabemos que pode aumentar de novo. Então, nós temos que mudar essa política, né? Porque se nesse momento está sendo favorável, a qualquer momento pode virar.
né? A situação mundial ela pode mudar completamente da noite para o dia. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado e seguir o quê? O preço de produção da Petrobras aqui no Brasil, né? Garantindo combustível barato para a população. Carlos, queria falar um pouquinho de política contigo. Você mencionou a questão da base de sustentação do governo Lula no Congresso Nacional em geral, na Câmara dos Deputados em particular, inclusive com essa situação do PL, né? Que é um partido em parte bolsonarista, mas em parte é o velho e tradicional centrão, que eu chamo aqui, sem ofensa a seus colegas parlamentares, de dinheirão, né? É o partido que vai aonde tem governo, onde tem possibilidades de encontrar recursos. É gente que se encaminha por aí na política. Mas eu queria te pedir, na qualidade de analista político, o seu olhar para a extrema-direita. Hoje nós tivemos uma entrevista da Carla Zambelli. Carla Zambelli ficou praticamente persona não grata na extrema-direita. O clã Bolsonaro considerou uma das responsáveis pela derrota do Bolsonaro no segundo turno por conta daquele evento em que ela perseguiu um jornalista em São Paulo no dia do segundo turno de arma na mão. Falar em arma, né? É o nosso tema. E ela, hoje, dando troco ali, praticamente rompendo com o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro tinha que estar aqui, que é um absurdo ele não estar aqui para liderar a extrema-direita, falando que precisam surgir novos nomes na extrema-direita, tentando salvar seu mandato e sua liberdade ali, elogiando o Alexandre de Moraes, disse que mandou e-mail, telefonou para ele, e aí concentrando o seu combate contra Lula e seu governo. Ontem ela fez uma postagem muito agressiva contra a Janja, inclusive. Mas eu queria menos olhar para a Carla Zambelli, que não tem tanta relevância assim, mas para pensar como é que se enxerga este campo da extrema-direita, que tem o bolsonarismo, que é hegemônico, mas não tem só o bolsonarismo, inclusive, né? A extrema-direita é mais ampla do que o bolsonarismo. Como é que você enxerga a extrema-direita no Congresso Nacional e como é que você imagina a estratégia deles para este ano? Olha, Mauro, a extrema-direita ela tem uma voz, por incrível que pareça, ela tem uma voz que não é o PL, né? Que não é o pessoal do PL, é o pessoal do Novo. O pessoal do Novo é o pessoal da extrema-direita que tem a melhor elaboração para eles, né? Tô mais clara de quais são os objetivos econômicos, né, que eles perseguem. Então, se você acompanhar o discurso do Marcel Van Hatten, né, que é eu não sei se é o líder atual, mas é o camarada que mais fala, né, ele coloca claramente, né, os pontos de vista ultraliberais que se juntam com os pontos de vista de extrema-direita. Então, a liberdade do capital, que é a coisa que ele mais defende, ele é contra qualquer tipo de controle sobre qualquer ação econômica, ele é a favor da liberdade total, né? E a favor da maior restrições de gastos possível, né? Ele é contra qualquer tipo de gasto excepcional, né? Eles votaram contra o auxílio emergencial, pra você ter uma ideia. Mas que era uma tentativa do Centrão. O Centrão tentou salvar o governo Bolsonaro. A gente fala comumente que o Bolsonaro fez de tudo aquilo, né? Mas quem foi aprovar aquela PEC, arrebentando o teto de gastos, ampliando o auxílio emergencial, quem jogou tudo ali foi o Centrão. Paulo Guedes resistiu quanto pôde, né? E eles tentaram salvar o governo Bolsonaro, o Ciro Nogueira, né? O próprio Arthur Lira, né? Se empenharam fortemente nisso. E essa extrema-direita, ela não votou naquilo satisfeita, não, votou naquilo contrariada. E eles vão fazer esse combate ao governo Lula, não só do ponto de vista político, ideológico, acusando de comunista, essa bobageira toda, mas também do ponto de vista econômico, né? E aí que vai ser o maior embate que nós vamos ter com eles, porque vai ser nessas questões aí onde eles vão se opor a todo tipo de política que vise beneficiar o povo. Nós vamos ver. Agora, por exemplo, já está no Congresso a medida provisória do Minha Casa Minha Vida, que propõe um amplo subsídio para a faixa de renda mais pobre,
né? Então, é lógico, só tem moradia popular se tiver subsídio, que é o que o Paulo Guedes tirou no Casa Verde e Amarela. Ele acabou com o subsídio no Casa Verde e Amarela. E agora nós vamos retomar o subsídio para moradia de baixa renda. Porque todo mundo fala dos moradores sair, mas como é que você vai resolver o problema daquele povo se não for fazendo moradia a preços que a pessoa consiga pagar, e não o preço real, preço subsidiado? Só tem essa solução, não tem outra. Agora, quando você fala dessa liderança ideológica, vamos dizer assim, da extrema-direita hoje no Partido Novo, né, que é muito mais ideológico do que a... Isso, por outro lado, dá também a dimensão do problema deles, né, do isolamento, porque o Partido Novo sofreu uma derrota acachapante nessa eleição, né, não superou a cláusula de barreira, corre risco até de extinção. Mas a gente caminha para uma confrontação interna na extrema-direita, essa Carla Zambelli por um lado, tem o Mourão de outro lado, enfim, o Bolsonaro enfrentará contestação na extrema-direita ao longo dos próximos tempos? Mauro, olha só, a situação deles, vamos analisar aqui. Eles sofreram uma derrota gigante no 8 de janeiro, eles achavam que iam tomar o poder, né, que aquela ação era para tomar o poder, você ocupar os 3 prédios, sede dos 3 poderes da República, é uma tomada de poder. Uhum. Eles estão com mais de 900 presos, né? Bom, isso aí é uma crise. Imagina do nosso lado aqui, se nós estivéssemos com 900 presos da esquerda, né? Isso seria uma situação de uma derrota muito grande. Então, para eles, é uma situação de desorganização. O Bolsonaro, ao invés de assumir, como a Carla Zambelli cobra dele, cadê você que não está aqui liderando, né? Não está aqui fazendo suas lives, mostrando a orientação? Ele abandonou, ele foi para os Estados Unidos e está lá passando férias, né? Os filhos também estão procurando se limpar aí de qualquer acusação para tentar não sofrer nenhum tipo de ação ou prisão. Então, quer dizer, e sobrou lá um núcleo dentro do Congresso Nacional, que, vamos dizer assim, os mais de direita são 50, 60, mas é um campo que chega a 120 deputados, né? Que vai fazer o combate lá, mas com várias orientações diferentes. Então, vamos dizer, o momento da extrema-direita é de desorganização, né? Sofreram a derrota, não estão se recompondo ainda, mas, evidentemente, isso tende a decantar e essas novas lideranças, ou o próprio Bolsonaro, assumir aí a direção dessa turma acelerada, aí, dessa loucura toda. Interessante essa imagem que você traz, né? Com essa caracterização, né? Um momento de desorganização, né? É interessante. Mas não nos iludamos, né? Eles vão se reorganizar. Mauro, eles têm um poder econômico no Brasil, né? A extrema-direita, se você for ver, né, os operadores do mercado, aí, essa turma que toda hora fica botando gosto ruim sobre qualquer ação do Lula, são caras de extrema-direita, né? Essa elite empresarial brasileira, lógico, tem aquela elite que se apresenta, né? Os presidentes de entidades ou de grandes corporations, né? Que são pessoas que buscam, né, ter um entendimento do Brasil mais amplo. Mas o dia a dia, aquele cara que opera essas empresas, né, grandes empresas, são caras da extrema-direita. Então, eles têm esse poder econômico na mão, né, e, logicamente, esse poder econômico reflete na política. Aparece na política a todo momento. Toda vez, você vai ver, Mauro, toda vez que o Lula fizer uma medida popular, vai ter a voz da extrema-direita atacando, criticando, dizendo que não pode ser feito, que vai causar isso, vai causar aquilo, né? Então, agora, por exemplo, agora entrou na pauta dos jornais, pelo menos estava ontem, a lei das estatais. Não pode mexer na lei das estatais. Porra, né? É um negócio... Né? A autonomia do Banco Central foi pauta durante quase um mês, né? A discussão... Porque o Lula simplesmente falou, tem que baixar os juros. Quer dizer, o presidente da República
não pode dar opinião. Né? Uhum. Então, eles já criaram toda aquela história. O Lula quer mudar a autonomia do Banco Central, quer acabar com a autonomia. Tal. O Lula falou, olha, eu quero ver se ao final do mandato desse Roberto Campos Neto, se valeu de alguma coisa essa autonomia ou não. Melhorou a vida do povo ou não. O Lula falou, eu quero fazer um balanço. Daqui 2 anos eu vou fazer um balanço. Né? Então, é exatamente isso que eles tentam a todo momento tumultuar o jogo. E vão continuar tumultuando, né? Sim, me parece que a alternativa do golpe sofreu essa derrota grande no 8 de janeiro, mas jamais será arquivada, né? A alternativa do golpe sempre estará no campo no horizonte político deles, né? Sempre. Exatamente, mano. Isso é a burguesia brasileira, toda vez que é derrotada nas eleições, ela apela para o golpe militar, né? Então, é uma coisa que é uma tradição praticamente brasileira, né? Você vê, tentaram impedir a... Bom, fizeram tudo, né, contra o Getúlio Vargas, né? Começou lá no Getúlio, né? Na época já derrotaram o Getúlio Vargas, que vinha no governo Estado Novo, né? Fizeram toda a pressão para derrubar o Getúlio, o que levou ao suicídio dele em 54, tentaram impedir a posse do Juscelino em 55, né? Deram o golpe de 64, fizeram o parlamentarismo, depois deram o golpe em 64, né? E depois teve vários golpes sobre o golpe, né? O AI-5 e por aí vai. E começaram a perder eleições, né, onde eles tentavam não largar o osso durante a ditadura militar, né? Mas, então, porque todo mundo fala, muitas vezes reclama do voto popular, mas o voto popular no Brasil sempre foi favorável ao progressismo. Uhum. Essa é a tradição brasileira, né? A tradição brasileira é o avanço das forças progressistas, quando existe a democracia, logicamente. Perfeito. Legal, obrigado, Carlos Zaratini. Sessão na Câmara semana que vem só, né? Essa semana não teve ninguém. Semana que vem estaremos lá, Mauro. E aí começa o jogo para valer, né? Acabou o carnaval, agora todo mundo, vamos embora, vamos fazer aqui as discussões, né? Nós temos aí muita coisa polêmica na pauta, né? Começa com essa medida provisória do CARF, né? Essa famosa, porque o nosso companheiro Haddad também ele foi em cima de uma coisa importante, né? Precisamos arrecadar dos mais ricos. Quem é que é beneficiado com a atual regra do CARF? As grandes empresas, né, com lucros bilionários. Então, nós estamos falando dos bancos, principalmente. Quem vai resistir a essa mudança do CARF? Os banqueiros. São os primeiros a resistir à mudança do CARF, né? Então, logicamente, isso, e como eu falei, isso incide na política, porque vamos lembrar, quem estabeleceu as atuais regras do CARF foi o Centrão. Então, agora nós vamos ter que desfazer uma coisa que eles fizeram e vamos precisar do apoio dele para desfazer. Sim. Essa é a arte da política, mano. Mas vamos lá, vamos para a luta. E você já... O deputado Carlos Zaratini, conheço, como eu sempre digo, conhecemos-nos desde a mais tenra juventude, construiu realmente essa habilidade e capacidade de ação muito incisiva e, ao mesmo tempo, muito articulada na política. Obrigado, Carlos. Bom fim de semana em São Paulo. Boa volta para Brasília semana que vem. Abração. Obrigado, Mauro. Bom dia a você, bom dia a todos.